Fala, empreendedores, beleza? Gabriel da Sellers Go aqui falando com vocês. Hoje iremos abordar no nosso pequeno curso do Gestor Seller do Básico Avançado o módulo 1, que é Dashboard. Uma apresentação rápida para vocês ficarem familiarizados aí com o sistema. É algo que modifica totalmente o seu negócio, então assim, a gente aconselha muito todos os empreendedores que estão começando com o Marketplace, principalmente Mercado Livre, Amazon, Shopee, TikTok, aonde vocês conseguem ter um controle de gestão muito melhor do que fazer com planilhas de Excel e por aí vai. Então, nessa apresentação, vamos passar aqui por faturamento, onde o sistema da gestor ele mostra o faturamento total aí dos marketplaces. Você consegue filtrar por marketplace, então isso é muito bom, tá? Então você consegue ver tanto do Mercado Livre, da Amazon, da Shopee separadamente nessa parte do dashboard, tá? Dentro do faturamento você vai ter aqui total do frete, total com o frete, o faturado reembolsado, o total com reembolsados, tá? Total de cupons, o faturamento de cancelados e também o total com cancelados. Então assim, é muito bom que você consegue ver essas fatias separadas, né? Até de reembolso, produtos que foram reembolsados. Isso é legal para você ter esse controle mais firme, né, em relação à sua gestão. Você tem também o líquido do Marketplace, nada mais é que a sua venda dentro do Marketplace, descontando as taxas, descontando frete, descontando cupom, descontando tudo que tem dentro dessa venda dentro do Marketplace, tá? Também temos o lucro bruto, depois temos a margem. Legal observar aqui que nós temos margem e margem pós-ads. Eu vou explicar o porquê desse margem pós-ads, tá? Temos também número de vendas, isso significa as vendas canceladas, reembolsadas e as vendas totais, já aqui no Dash. Então você vai ver as vendas totais menos o reembolsado, menos o cancelado. Aqui ele já mostra para você só o que é aprovado, perfeito? Número de unidades vendidas, tá? A gente vê que o número de unidades vendidas é maior que o número de vendas devido a ser talvez kit ou talvez um produto que a pessoa comprou 3 unidades. Então isso acontece muito. Isso é importante para a gente conseguir achar produtos de kits, tanto de unidades maiores, tanto produtos que são diferentes que daria para unir um kit. Um exemplo, a gente está vendendo a caneta e a gente está vendendo um lápis. E um kit legal seria um kit de caneta e lápis. Então a gente unifica esse kit através de análises que são feitas em cima dessas vendas, tá? Ticket médio dos suas vendas, então de todas as vendas que você teve, a gente consegue ter esse ticket médio, tá? É legal um ticket médio mais alto, né? Imagina se um ticket mais alto com a mesma margem pós-ads, isso rentabilizaria muito mais no lucro bruto pós-ads. Retorno sobre o investimento, valor em ads, então tudo que for gasto de tráfego pago de ads dentro dos marketplaces, a gestor já coloca isso para você automático aqui dentro do gestor, tá? Então isso já é debitado aqui no nosso final. Temos também o TACOS, que é o faturamento dividido pelo valor em ads, que seria 3,3%, está muito bom. Lucro bruto pós-ads, que seria o quanto nós lucramos depois do ads, que seria lucro bruto menos valor em ads. Lucro bruto pós-ads, que é aqui que importa bastante. Então, o valor em ads é tirado diretamente do seu bruto, tá? E o MPA, que é o margem pós-ads, que seria margem menos o que foi gasto em ads. Perfeito? Aqui a gente consegue ter a sua margem final líquida, tá? Em cima dessas vendas. Aqui abaixo, o resumo da receita. O resumo da receita, ele mostra um gráfico, tá? De acordo com o filtro que você utiliza de data. Então, ele vai mostrar para você como foi todos os dias. Por faturamento, líquido do marketplace, lucro, ticket médio, vendas e unidade vendidas, tá? Então aqui você consegue ter esse acompanhamento até para ver quais dias foram melhores e quais dias não foram tão bem. Um pouco abaixo tem o top 15 produtos vendidos. Aqui a gente consegue ter um filtro geral, no caso aqui não está aparecendo o produto, mas aqui a gente consegue ter o preço médio daquele produto, custo unitário médio,
unidades vendidas totais, o total faturado daquele produto, o quanto ele representou do seu faturamento, o lucro, a margem, o custo pós-ads, tá? O custo ads, desculpa, o lucro pós-ads e a margem pós-ads. Então, até aqui nesse momento, aqui ó, no lucro e margem, você consegue ver sem o ads. E aqui depois você já vê descontando o ads e tendo o seu lucro e sua margem. O que é legal aqui do gestor, que ele consegue filtrar por cada produto que está dentro do ads. Você viu lá que tem o valor total do ads, mas aqui ele já consegue tirar para esse produto, tá? Tendo algumas observações, mas ele consegue tirar direto nesse produto, para você conseguir saber se está sendo uma venda rentabilizada desse produto ou se não está compensando. Então, um exemplo, aqui você consegue o top e aqui você consegue ver todos dentro do analítico que vai ficar para a próxima aula. Mas, dentro desse produto, você consegue ter o desempenho dele, clicando ali vai abrir uma nova aba, onde ele vai apresentar para você o faturamento, o lucro bruto, o lucro pós-ads, a margem daquele produto e a margem pós-ads, tá? São bastante informações aqui, então às vezes demora um pouquinho para estar carregando. E também você vai ter o ads aqui, que eles também vai carregar e já vai apresentar para vocês, tá? Então ele mostra sempre o desempenho nos últimos 30 dias. Perfeito? Vou voltar aqui depois para a gente carregar isso daqui. Então, aqui do lado você consegue ver, dentro do filtro que você fez de data, você consegue ver todos os pedidos, tá? Então, ele vai abrir uma nova aba aqui e dentro dele vai puxar somente pelo produto que você filtrou. E aqui dentro você consegue, ó, isso aqui é para a próxima aula, mas já deixando a deixa aí, dentro da venda você consegue ver tudo o que aconteceu dentro de cada marketplace e dentro de cada venda. Um exemplo, dentro dessa venda, esse produto, ele foi uma unidade vendida, um custo total, o valor total da venda, o preço unitário dessa venda, aqui deve ter ocorrido algum cupom de desconto, então por isso que está mais baixo, o líquido do marketplace, o imposto que foi pago já, isso daqui ele coloca uma base de acordo com a configuração que você coloca dentro da plataforma, então ele já faz uma dedução de quanto você vai pagar de imposto, o custo do produto, o custo extra que seria uma embalagem, um plástico bolha, aí vai de acordo com cada produto. Tem pessoas que já colocam dentro do custo do produto esse custo extra de embalagem, nós colocamos separado, e também aparecerá o seu lucro final. Então quer dizer que nessa venda nós tivemos R$ 21,54 de lucro, com uma margem de 33,84%. Logo abaixo, a gente consegue ter esse pedido, resumidamente, o que foi descontado. Então, o total do pedido, menos o cupom do vendedor, menos a comissão de afiliado, menos a comissão, menos a taxa de serviço, menos o imposto, menos o custo do produto, menos o custo extra. E se você precisar, você consegue colocar um custo adicional aqui, eventual, um exemplo. Tive que colocar gasolina para ir retirar esse produto no fornecedor e entregar, em específico, né? Vamos colocar, ou precisei colocar mais plástico bolha porque é um produto que pode ser que quebre, você pode adicionar e ele vai debitar aqui do seu lucro do pedido. Então, vocês podem ver que esse daqui foi um pedido Shopee e esse daqui foi um pedido Mercado Livre, onde ele vai apresentar as mesmas informações: preço unitário, líquido do marketplace, o imposto, o custo do produto, custo extra e a margem final. Perfeito? E aqui embaixo ele tem um resumo detalhado de cada marketplace, tudo que foi descontado, tudo que entrou nessa venda. E aqui você consegue também ter o número do pedido, a data do pedido, a data da aprovação desse pedido. Então é bem detalhado venda por venda. O que é legal? Um exemplo, o Mercado Livre, por exemplo, ele mudou as taxas de frete nessa última semana. Então, aqui dentro dessa venda, você já conseguiria ver que esse valor, né, de frete já foi modificado. Então, aqui, ó, esse valor de frete que era R$ 6,50 já modificou para R$ 8,55. Então, aqui a gente já consegue ter uma análise rápida, né, do que está acontecendo e tomar já uma prevenção em relação a isso.
ou abrir um chamado para verificar se realmente é o valor do frete, de acordo com as medidas do seu produto, peso. Então, a gente consegue tomar ações rápidas em cima de cada venda. E isso apresenta de cada marketplace. Um exemplo aqui é um da Amazon, onde ele vai também detalhar certinho o que aconteceu. Tá? Voltando lá para o Dash, a gente consegue fazer aqui, entrando na parte do desempenho, aqui uma data um pouco menor, já até apareceu mais rápido. Então, a gente consegue ter a análise, né, aqui, de gráfico, dia após dia, para você tomar uma decisão. Ver o mês que ele tem mais venda, para você se programar aí, um exemplo, se for um produto de final de ano, novembro aqui, essa época do ano é uma época boa de venda, já se programar para estar tendo estoque, né? Se programar com o seu fornecedor, isso é muito importante para tomar decisão. E também no Ads, você consegue ver quando o Ads foi melhor, qual que o seu investimento foi menor ou maior no Ads, o seu lucro pós-Ads, até sua margem relacionada àquele mês. A gente vê que de agosto a novembro é a melhor época, né? Até se a gente voltar na parte das vendas, a gente vai ver aqui que é a melhor época. Então, fica aqui para a primeira aula Dashboard e na sequência veremos sobre vendas. Então, nos vemos no próximo capítulo. Muito obrigado.